Olá, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Geografia. Professor Carlos Porpino, e nós vamos falar sobre agropecuária no Brasil, dando continuidade ao conteúdo. Nós vamos aprender aqui a localização por região dos principais gêneros agrícolas. Vamos falar também sobre a questão de clima, vamos falar sobre questão de economia, certo? E outras questões também. Então, preste atenção. Vamos começar com alguns conceitos básicos. Extração vegetal, por exemplo, é quando apenas se retira do meio ambiente o produto sem se preocupar com o processo de reparação da terra, semeação, cultivo e colheita. Agricultura, conceito, é o conjunto de técnicas utilizadas para a obtenção de alimentos e matérias-primas. Hoje, pessoal, nós vamos conhecer diversas modalidades agrícolas. Tenho certeza que vocês já viram algumas, mas tem muitas modalidades. Interessante, e quem vai fazer Enem é bom que saiba. Ainda sobre os conceitos, você tem aí extração animal, é retirada de animais da natureza sem a preocupação em nenhuma parte do processo de fecundação, criação, domesticação do animal. E o conceito de pecuária é o conjunto de técnicas para a produção de alimentos e matéria-prima. Isso aqui é o básico, né? O conceito básico, e tenho certeza que vocês também já conhecem. Bom, aí vocês prestem atenção, agronegócio ou agrobusiness. Conceito é toda a relação comercial, industrial envolvendo a cadeia produtiva, agrícola ou pecuária. O Brasil, o termo agropecuária é usado para definir o uso econômico do solo para o cultivo da terra, associando a criação de animais. Certo? Então, lembre-se que o agronegócio é a agricultura moderna voltada para a exportação. Ok? Bom, nós vamos conhecer agora a agricultura no Brasil. Olha só, a agricultura no Brasil é historicamente uma das principais bases da economia do país, evoluindo das extensas monoculturas para a diversificação da produção. Bom, pessoal, preste atenção que isso é importante. Hoje, o que segura as contas do governo é o agronegócio. Todos os setores vão mal. Um exemplo, na crise de 2008, na crise do capitalismo, quem segurou as contas do Brasil foi o agronegócio. O Brasil continua exportando. Claro que houve uma pequena redução de 20% a 30% das exportações, mas comparado com o resto do mundo, que teve um déficit na balança comercial, um encolhimento do PIB, isso eu estou falando dos Estados Unidos, países da Europa, o Brasil não sofreu tanto, certo? Porque o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira é responsável por grande parte do PIB, que ajuda a controlar as contas públicas. Então, a agricultura é muito importante para a economia. Fique sabendo disso, é muito importante. Inicialmente, com a questão da cana-de-açúcar, passando pelo café. Você sabe que o café já foi o produto brasileiro mais exportado. Na verdade, o produto mais exportado do mundo. O café é consumido em todos os continentes praticamente, certo? E a cana-de-açúcar também, que foi o primeiro trazida pelos portugueses, implementada aqui pelos africanos, os escravos africanos. E hoje, pessoal, grande parte da cana é cultivada na região sudeste. Destaque para São Paulo, que hoje tem a maior produção de cana-de-açúcar. E a zona da mata nordestina está em segunda posição. Bom, desde o Estado Novo, com Getúlio Vargas, cunhou-se a expressão de que o Brasil, celeiro do mundo, acentuando a vocação agrícola do país. É um termo antigo, mas, na verdade, hoje a gente fala de potência agrícola. O Brasil é uma das 3 potências agrícolas.
Estados Unidos, União Europeia, Brasil. Essas são as 3 potências agrícolas do mundo na atualidade. Bom, aí está falando aqui alguns dados que em 2008, olha, segundo o resultado de pesquisas feitas pelo IBGE, no ano 2008, apesar da crise financeira mundial, que eu acabei de falar para vocês, o Brasil teve uma produção agrária recorde, com crescimento na ordem de 9,1% em relação ao ano anterior. Ele está falando aqui que o Brasil aumentou e muito a produção em grãos, em toneladas. Isso em plena crise de 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos. Esse mapa representa bem a porcentagem e como o Brasil se comporta os solos para seus produtos. Então, pessoal, preste atenção. Vou falar alguns aqui, mais à frente eu falo outros. Nordeste, cana-de-açúcar. Você também tem policultura, tá certo? Tem o cacau na Bahia. Aí aqui, ó, Sudeste, você tem a cana-de-açúcar, o café, a laranja. Na região Sul, você vai encontrar o quê? O trigo, certo? Uvas, produtos de clima frio. Na região Centro-Oeste, você vai encontrar o principal produto, a soja. Nós vamos falar mais à frente, certo? Vamos lá. Infelizmente, essa área, a gente vê o arco do desmatamento lá na Amazônia, que é a parte mais degradada. Observe que essa parte aqui, ó, é o cultivo da soja, essa mancha vermelha. Está chegando aí na região Norte e Nordeste. E por onde passa, provoca impactos positivos e negativos. Positivo, que gera emprego, gera renda, inclusão social, e negativo, que destrói as florestas. Um caso aqui, o cerrado, que está chegando aqui na Amazônia e aqui no Nordeste. Bom, então, olha só, potencial para produzir mais. Enquanto os Estados Unidos já exploram toda a sua área agricultável, o Brasil ainda dispõe de cerca de 106 milhões de hectares de áreas férteis para expandir. O território maior que a área da França e Espanha somadas. Então, olha só, Estados Unidos já esgotou sua capacidade, não tem como aumentar mais a produção, não tem espaço, não tem mais lugar. O Brasil ainda apresenta uma área de 106 milhões de hectares para aumentar a produção. Claro que o ideal seria de forma sustentável. Aqui você vê as terras exploradas. Infelizmente, na região norte, vocês vão encontrar focos de desmatamento por conta do garimpo, por conta da pecuária. Também terras indígenas, que hoje está gerando muito protesto no Brasil e até fora do Brasil. Aqui na mídia nacional, você não consegue ter uma visão real do que está acontecendo no país. Costumo dizer a meus alunos, quer conhecer o Brasil, veja os jornais internacionais, e o que eles estão falando do Brasil. Porque, infelizmente, a mídia nacional, ela não é imparcial, infelizmente. Bom, então, o Brasil está sofrendo vários impactos. Recentemente, a gente viu a questão das queimadas da Amazônia, que está fazendo com que muitos investidores internacionais tirem seus recursos do país. Isso é uma coisa incompreensível, porque o atual governo está deixando isso acontecer, certo? Está perdendo capital. Esses investidores vão escolher outros países para colocar seu dinheiro, e a gente está falando de bilhões de dólares. E o Brasil está perdendo porque não está conseguindo tomar conta do seu patrimônio natural biológico. Bom, mas temos que produzir, mas existem maneiras adequadas. Olha só, vamos conhecer agora algumas modalidades. Temos agrossistemas. Olha, os sistemas agrícolas são tipos de produções com características marcantes e definida a partir disso, deve-se levar em consideração o tamanho, o uso da terra, a produtividade, o tipo de trabalho
empregado o capital investido. Vamos lá. Primeiro tipo de sistema, a subsistência. Alguém já viu falar em subsistência? Olha só, aqui basicamente as plantações é feita geralmente em pequenas propriedades, minifúndio. Ok? Pequenas propriedades. Principal é para a sobrevivência do agricultor e sua família. Não é para a venda dos produtos excedentes. Olha só, a agricultura, veja bem, de subsistência é para a produção, para o consumo. Não é para você comercializar. Tá certo? Em contradição à agricultura comercial. O conceito econômico de subsistência, portanto, difere da agricultura familiar. Naquela não há objetivo de lucro que pode estar presente nessa última. Ou seja, conceitualmente, a agricultura de subsistência pode ser um tipo de agricultura familiar, mas a agricultura familiar ainda pode apresentar outras formas de produção. Pessoal, primeiro tipo de subsistência. Para o produtor, ele vai produzir e vai consumir tudo que ele produziu. Ele não vende o excedente. Aqui você tem essa modalidade. Tem tração animal. Mas ainda assim a possibilidade dele adquirir lucro. É bom colocar no bate-papo, pessoal, para a gente ficar melhor, tá certo? Pode colocar que eu estou vendo aqui, certo? Mas a agricultura de subsistência é diferente da agricultura familiar, tá certo? Porque a agricultura familiar você também utiliza uma parte da produção para consumo e você pode vender ou trocar outra parte da produção. Mas a de subsistência é somente para consumo interno, certo? Então, só para diferenciar, a agricultura familiar, você também produz uma parte para seu consumo e pode vender a outra. Olha aqui, de subsistência, tração animal. Observe aí, ó. Agora, essa agricultura, pessoal, ela é mais sustentável. Ela é orgânica. Ou seja, dificilmente vão utilizar fertilizantes agrotóxicos para uma pequena produção. Geralmente são as grandes plantações que utilizam esses defensivos agrícolas. Então, a agricultura subsistência, a agricultura familiar, você tem mais confiança no que você consome. Vamos lá, outro tipo, galera, isso é importante, ó, itinerante. Com certeza, se vocês já viram em algum lugar, vão achar muito legal. Olha só, infelizmente não é uma prática positiva, é uma prática sustentável. Olha, consiste em atear fogo na mata queimada para então seguir o deslocamento de semear a terra. É aplicada em áreas de agricultura descapitalizada. A produção é feita em pequenas e médias propriedades, como também em grandes latifúndios. Manuseio de mão de obra familiar, o uso de técnicas tradicionais e rudimentares, não faz uso das técnicas corretas de manuseamento das terras, manuseamento, a terra poderá vir a esgotar-se de uma maneira mais rápida e levar o agricultor a abandoná-la e usar o método em outra área, que pode fazer que tudo torne a acontecer, acarretando mais desmatamentos, mesmo que seja sem intenção de fazê-lo. Pois, como o nome sugere, itinerante quer dizer o quê? Mudar, trocar de lugar. Bom, pessoal, então vamos simplificar aqui para vocês. A agricultura itinerante é aquela agricultura que não utilizam técnicas adequadas. Você coloca fogo. Quando você coloca fogo, galera, você está matando os micro-organismos que faz a ciclagem do solo, que nutre o solo, que dá humus ao solo. Então, a queimada é uma prática irregular, mas essa agricultura itinerante, muitos fazem. Aqui na nossa região, por exemplo, você vê focos de queimada.
tem épocas do ano que você consegue visualizar, certo? À noite, focos, o pessoal queima, porque é mais fácil limpar o solo, limpar a terra, mas é uma maneira errada, porque você mata os micro-organismos, você acaba com a fertilidade do solo. Aí o que acontece? Esse tipo de agricultura itinerante, com pouco tempo, de 2, 3, 4, 5 anos, o agricultor perde a terra e vai ter que procurar outra terra para fazer desmatamento, depois queimar e fazer a mesma atividade. E vai perder a terra de novo, que vai desmatar outra área. Então, a agricultura itinerante, ela não é positiva para a questão ambiental. É bom que vocês saibam como se comporta esse tipo de agricultura. Ok? Vamos conhecer outro tipo de agricultura, a orgânica ou biológica. Ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui. Exato. Com desmatamento, ocorre desequilíbrio climático, certo? Então, prosseguindo. Vamos ver essa aqui, pessoal, a agricultura orgânica ou biológica. O solo é considerado um organismo vivo e deve ser revolvido o mínimo possível. O uso de adubos orgânicos de baixa solubilidade. Controle com medidas preventivas de produtos naturais. O mato, a erva daninha, faz parte do sistema. Pode ser usado como cobertura do solo e abrigo de insetos. Controle das ervas daninhas é preventivo. Manual mecânico, que é com as enxadas, né, que eles fazem a extração. O teor de nitrato na planta é baixo. Os efeitos do meio ambiente são positivos. Preservação do solo, das fontes de água. Bom, essa aqui é o ideal, pessoal, porque você não agride o meio ambiente, não agride o solo, certo? Você utiliza de forma correta adubos orgânicos através da compostagem. Você pode nutrir o solo. Essa aqui é o ideal, mas só que essa não é comercial. Esse tipo, essa modalidade não é para produção para exportação, certo? Infelizmente, ou felizmente, porque seria complicado também por outros motivos, que eu vou falar mais adiante, certo? Então, até agora nós já vimos 2, 3 tipos de agricultura. Olha aqui a orgânica, biológica. Vamos falar da agricultura moderna. Olha só, ela é adequada, é aquela caracterizada pela maior regularização, desculpem, das safras e o aumento da produção agrícola devido à utilização de tratores, colheitadeiras, semeadeiras e alguns novos implementos agrícolas. O principal fator de estímulo ao desenvolvimento e à modernização da agricultura foi a acumulação de bens de capital, que proporcionaram um aumento da capacidade de financiar máquinas modernas e, assim, a produtividade agrícola aumentou. Bom, pessoal, essa modalidade agrícola a gente também pode conceituar como agronegócio. Observe aí, ó, máquinas fazendo a colheita de forma muito rápida, certo? E eficiente. Faz com que essa modalidade seja muito importante para a economia, porque o Brasil ele tem que exportar para gerar renda, para gerar capital. Só que se, por exemplo, usar essa modalidade agricultura familiar, itinerante, não dá para você colher uma grande quantidade e para exportação em um tempo reduzido. Por isso que a agricultura moderna também é eficiente e é positiva em algumas partes, negativa em outras. A questão de ter uma área muito grande, geralmente são latifúndios, certo? E para limpar o solo, ocorreu desmatamento para posteriormente a utilização de técnicas modernas de agricultura.
Também nessa modalidade é utilizado agrotóxicos para garantir a safra, para nenhuma praga consiga destruir, certo? E também outros fertilizantes químicos, ok, são utilizados para garantir a produção. Olha aí a agricultura moderna, certo? Essa aqui, não sei se vocês já viram. Outra modalidade, a hidropônica. É a ciência de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta. Na hidroponia, as raízes podem estar suspensas em meio a um líquido ou apoiadas em um substrato inerte, areia lavada, por exemplo. Olha só, pessoal. Já ouviram falar nessa modalidade? Bom, é uma modalidade que você pode utilizar também, com certeza, pessoal, em casa. Dá até para você fazer experimentos, certo? Você consegue produzir utilizando só essas substâncias, esses nitratos que a planta precisa para se desenvolver. Observe aí, ó, você pode fazer em canos, você pode fazer de várias maneiras. Terraceamento. Bom, outra modalidade. Pessoal, eu resolvi colocar essas modalidades agrícolas porque é importante demais. Eu já vi essa parte da geografia física, já vi muito em concurso, já vi muito em Enem, tá certo? Você conhecer as modalidades. É muito importante que, posteriormente, você revise essa aula, faça algumas anotações para ter o conceito dessas modalidades agrícolas. É importante, muito importante. Bom, vamos lá. O terraceamento é uma técnica agrícola e geográfica de conservação do solo, destinada ao controle de erosão hídrica, utilizada em terrenos muito inclinados. Baseia-se no parcelamento de rampas niveladas, requerendo muita mão de obra, elevados conhecimentos técnicos e pouca mecanização. Quanto bem planejada, bem construído, reduz a perda do solo e da água pela erosão e previne formação de sulcos e grotas. São comuns em regiões do sul, sudeste da Ásia, como a China e Japão. Utilizam principalmente a produção utilizada na produção do arroz. Olha só, pessoal. É mais ou menos isso aqui, ó. Eles pegam e colocam, faz tipo batentes no relevo para aproveitar a água e diminuir a erosão. Ok, como o Japão, boa parte do terreno é montanhoso, eles também fazem essa prática para aproveitar a área na produção, tá certo? Bom, pessoal, olha só, nós já falamos aí sobre várias modalidades agrícolas, mas vamos mais adiante. Olha aí, ó. Muito interessante. Geralmente é utilizada na Ásia, certo? Nós acabamos de ver agora recentemente. Bom, prosseguindo. Jardinagem. Outra modalidade agrícola, jardinagem. Vamos conhecer aqui os principais fatores dessa modalidade. É uma expressão que se originou no sul e sudeste da Ásia, onde uma enorme produção de arroz em planícies inundadas com utilização intensiva da mão de obra. Esse sistema é praticado em pequenas, médias propriedades cultivadas pelo dono da terra e sua família, ou parcelas de grandes propriedades. A diferença é que nelas se obtém alta produtividade através do selecionamento de sementes, da utilização de fertilizantes, da aplicação de avanços biotecnológicos e de técnicas de prevenção do solo
que permite a fixação da família na propriedade por tempo indeterminado. Bom, pessoal, aqui você vai encontrar também na Ásia, tá certo? Essa modalidade. Observe aí que existem muitas modalidades que é importante que você conheça exatamente para uma provável questão de Enem. Plantation, está finalizando tanto o tempo quanto essa parte aqui para conhecer as modalidades. Esse tipo de cultivo foi introduzido no país, nos países tropicais, como a África, com a finalidade de complementar a agricultura na zona temperada na Europa. Se caracteriza por grandes propriedades, latifúndio, cultivo de produtos tropicais, no caso, a cana-de-açúcar. A monocultura, no caso, você vai produzir apenas uma cultura. Emprego atualmente é de mão de obra barata, mas no passado era de mão de obra escrava. Utilização dos recursos técnicos, produção voltada para exportação. Esse é outro sistema agrícola que você vai encontrar mais em países periféricos. Tá certo? Bom, então, pessoal, só lembrando, a questão fundiária no Brasil, o Brasil é um país extremamente concentrado geograficamente diferenciado. Ou seja, existe uma concentração forte de terra no país. Bom, pessoal, olha só, a gente vai finalizando por aqui, só falta aí uns 2 minutos, tá certo? A gente continua essa aula posteriormente. É só vocês aí que dêem uma olhadinha no material e qualquer dúvida, estamos aqui às ordens. Um abraço a todos.